Tempo 60 Mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. Estamos começando mais um Tempo 60 Mais. Muito bom dia, Coronel Sérgio Gomes, Júlia Rodrigues, bem-vindos. Bom dia, Leandro. Bom dia, Júlia. Bom dia, gente. Tema importante hoje, né, Leandro? Muito importante, a gente vai falar sobre saúde vascular, né? Eu tava sentindo falta de uma consultinha, hoje vai ser bom. Hoje é dia, Coronel, hoje é dia. Recebendo o Dr. Charles. Bom dia, Dr. Charles, tudo bem? Bom dia, Coronel, bom dia a todos, bom dia, Leandro, bom dia, Júlia, bom dia aos ouvintes aí de casa. Eu sou Charles Oliveira, sou cirurgião vascular, angiologista, cirurgião endovascular. Quero agradecer aqui o convite da Rádio Tempo FM, em nome do Instituto de Saúde Vascular, o qual eu faço parte. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde vascular, sobre prevenção de saúde vascular, sobre manejo de saúde vascular, trazendo informações precisas, informações práticas para a nossa população, de modo a diminuir aí os riscos e complicações desse problema tão comum dentro das nossas sociedades, trazendo aí benefícios a todos que irão escutar sobre as informações que a gente vai trazer hoje ao longo do programa. Já vou passar aqui para minha amiga Júlia Rodrigues. Ela tem um texto e tem perguntas aqui para o Dr. Charles. Com você, Júlia. As doenças vasculares acometem aproximadamente 38% da população brasileira. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a prevalência de varizes na terceira idade, acima dos 70 anos, chega a 70% das pessoas. Geralmente, inchaços e dores nas pernas são os primeiros sinais que indicam a necessidade de procurar um especialista. Os problemas vasculares na terceira idade podem acontecer em qualquer parte do corpo, além dos membros inferiores. Outros possíveis sintomas são a dor no abdômen e nas mãos. Em casos mais avançados, outros sinais incluem escurecimento da pele e queda dos pelos. Por isso, quanto antes o paciente buscar o acompanhamento com um angiologista ou cirurgião vascular, melhor o controle e tratamento das doenças. Bom, doutor, queria começar perguntando qual é o momento, assim, a gente tem que esperar esses sintomas aparecerem ou desde sempre a gente tem que estar em contato com um cirurgião vascular, um especialista? Excelente, Júlia, excelente a sua colocação inicial e a pergunta também bem oportuna, porque a doença venosa crônica, a doença em que as varizes estão inseridas, é uma das principais doenças no mundo do ponto de vista vascular, né? Estima que pelo menos 50% a 60% da população adulta mundial tenha varizes, e essa prevalência ela é ainda maior no paciente idoso, como você bem falou, chegando a quase 80% da população, especialmente feminina, idosa, da terceira idade, vai apresentar algum sintoma relacionado à doença venosa crônica, né? Eu costumo falar para as minhas pacientes que a doença venosa crônica ela faz parte de um complexo que começa com veias que não estão trabalhando adequadamente, veias que não estão bombeando o sangue adequadamente das minhas pernas, fazendo com que esse sangue fique preso, fazendo com que eu tenha aí a sensação de peso, de cansaço, de fadiga, de inchaço, aquela sensação de perna retida, fazendo que eu possa ter formigamento, dormência, câimbras, uma série de situações e consequências relacionadas a essa questão. Você me perguntou o que ponto eu devo tratar. É interessante que quando eu já tenho sinais sugestivos de doença venosa crônica, aqueles vasinhos mais finos, ou sintomas do tipo cansaço, a fadiga, especialmente naqueles dias que eu não me exercitei muito, mas eu tenho uma desproporcionalidade dos meus sintomas em relação ao que eu fiz ao longo do dia, eu tenho aquele inchaço, aquele edema ali pertinho do pé no final do dia, eu tenho câimbras com recorrência, eu tenho fadiga excessiva das minhas pernas, eu tenho um histórico familiar, que é um ponto muito importante, eu já buscar um cirurgião vascular para eu estar investigando de onde é que vem esses sintomas, e assim eu tratar precocemente, porque quanto mais precoce a gente trata as doenças vasculares, no caso as varizes, menores são os riscos de complicações, porque a gente sabe que a doença venosa crônica, a varize, está associada a uma série de complicações, que inclui aí desde alterações sintomatológicas, né, como as que você me relatou, incluindo aí o aumento do risco de trombose. Paciente com doença venosa crônica tem 6 vezes mais chance de ter uma trombose venosa profunda. Quando eu trato, às vezes com a busca apenas estética, eu estou agregando qualidade de vida à minha saúde vascular, porque de um certo modo eu consigo ter uma melhora
da minha drenagem venosa, diminuindo aí os riscos de complicação da doença, porque a doença se trata de uma questão, de uma situação progressiva. Ela avança com o passar do tempo. Se eu não fizer nada, esses vasinhos que hoje me incomodam com sintomas leves, com alterações visuais ali na minha perna, no meu pé, na minha coxa, com o passar dos anos, eles vão me trazer complicações mais graves, como o risco aumentado de úlceras venosas também, né? A gente tem um sistema de classificação internacional que estadia a doença em 6 estágios. O último estágio é aquele paciente que já tem a úlcera venosa ativa. Então, é um paciente que tem uma morbidade maior, um paciente que tem um adoecimento maior, com risco, inclusive, de perda de membro, de amputação, né? Então, não se trata só de uma doença estética, de uma doença com sintomas, digamos, leves e que devem passar desapercebidos, mas uma doença com risco potencial de complicação e que deve, sim, ser tratada precocemente para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Dr. Charles, o sistema vascular é um sistema de condução, de transporte, e como todo sistema, ele precisa de manutenção. E a gente está falando de saúde vascular. Aqui a gente defende muito a história do envelhecimento ativo e saudável. Para eu chegar numa velhice mais saudável, ter uma saúde vascular, eu preciso dessa manutenção no meu sistema vascular. Qual a importância, o senhor falou há pouco, da atividade física? Qual a importância desse conjunto de medidas que eu adoto na minha vida, a escolha que eu faço, para eu chegar aos 70, 80, 90 anos com a qualidade de vida melhor? Perfeito, Coronel, a colocação, né? O sistema vascular é um sistema bem complexo. Ele inclui aí o sistema de artérias, o sistema de veias e o sistema de vasos linfáticos. Então, qualquer quebra dessa homeostase, desse equilíbrio em algum desses sistemas, eu vou trazer alterações para o meu organismo. Alterações das mais variadas possíveis. Eu falei há pouco das doenças venosas. As varizes fazem parte das doenças venosas, as doenças do compartimento das veias, mas a gente tem também as doenças arteriais, né, que devem ser, sim, tidas como um problema de saúde pública, já que tem um dado bem assim, triste, infelizmente, que eu sempre falo para os meus pacientes que a cada 20 segundos uma perna ou um pé ele é amputado no mundo por complicações do diabetes. Então, quando a gente precocemente trata os agravos vasculares, a gente consequentemente tem um amadurecimento mais saudável, né? Já entrando aí no campo das doenças arteriais, que são as doenças que causam obstrução, algumas delas causam obstrução nos meus vasos ali periféricos, vasos da perna, do pé, dificultando a chegada de sangue, de nutrientes, de oxigênio, de defesa para essas regiões, são situações extremamente delicadas, né, em que o paciente tem riscos elevados, como de amputação, né? Então é interessante a gente estar precocemente investindo na nossa saúde. Eu costumo falar que a gente cria uma poupança de saúde, que ao longo da nossa vida ela vai crescendo e que a gente vai colher lá na frente, né? Quando eu tenho hábitos de vida saudáveis do tipo atividades físicas diariamente, né? Antigamente a gente falava que se preconizava pelo menos 50 minutos de atividade física 3 vezes por semana. Então isso caiu por terra e hoje a gente vê que a atividade física, para ter respaldo, né, do ponto de vista cardiovascular, ela tem que ser de pelo menos 50 minutos diário, 5 vezes por semana, né, para a gente ter um melhoramento da nossa saúde cardiovascular. Eu costumo falar também que o peso, a questão dos hábitos alimentares, né, os cuidados com as outras doenças do tipo diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a hipercolesterolemia, é uma situação muito limítrofe, uma situação muito delicada que a gente tem que estar sempre alinhando com os nossos pacientes, né? Cessação do tabagismo, hábitos de vida saudável do tipo melhora dos hábitos alimentares, controle de peso, prática de atividade física, controle do meu diabetes, quando eu já tenho um diagnóstico de diabetes, porque o ideal é a gente prevenir uma situação dessa, mas uma vez diagnosticado, eu tenho que estar sempre com a doença controlada, controle dos meus níveis pressóricos, realização de exames seriados no tempo certo, que a gente fala de exames preventivos, porque é o nosso grande desafio. A gente diagnosticar o paciente precocemente ou até mesmo a gente evitar os agravos de saúde vascular, né, através de medidas preventivas que vão desde essas mudanças de hábitos diários até mesmo a realização de exames de screening, que a gente chama exames
preventivos para a gente estar diagnosticando ali precocemente algumas alterações, já intervindo e diminuindo o risco dos nossos pacientes virem a ter qualquer complicação maior, né? É basicamente isso. Doutor, você falou muito de prevenção e aqui a gente também fala muito sobre isso, né? Sobre o incentivo à saúde de prevenção. Mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade, né? E aí eu queria perguntar, uma pessoa que já tem um caso muito avançado, né? De varizes, especialmente, não é consulta, hein? Eu sabia, Leandro. É reversível Tava esse demorando, quadro? A pessoa tem que sempre vai voltar ou ela pode ter um tratamento que seja mais eficaz e que faça isso Definitivo, né? mais definitivo? Perfeito, Júlia. Essa é talvez uma das principais perguntas que eu recebo das minhas pacientes no consultório. Doutor, eu vou tratar minhas varizes, eu vou curar essa situação, elas não vão voltar, eu não vou tratar porque a doença vai voltar, porque eu vi uma amiga, um parente que tratou e logo voltou. Não é bem assim que as coisas funcionam. A doença venosa crônica, a doença que engloba as varizes, ela é uma doença multifatorial. Ela é causada por uma série de fatores e a genética é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento da doença venosa crônica. Então, a genética eu não consigo mudar. Por isso que a gente fala que é uma doença crônica, uma doença que tem uma ligação com o componente genético. Então, quando eu tenho esse entendimento e outro entendimento importante é de que é uma doença progressiva, uma doença que piora com o passar do tempo se eu não intervir, eu tenho que sim instituir medidas de controle, de tratamento precocemente para eu evitar as complicações. Se eu falar que existe cura da doença venosa crônica, eu não estarei falando com a verdade, mas é extremamente importante eu controlar a doença. E quanto mais precocemente eu trato a doença, melhores são os benefícios que o meu paciente vai ter, né? Essa doença é uma doença de estágio. Ela é dividida em 6 estágios. Para você ter uma ideia, existe um estágio, o estágio 4, que eu tenho alterações na minha pele irreversíveis, que vão desde alterações da consistência e do aspecto da pele, até a formação de lesões que lembram cicatrizes de queimadura, que é a dermatoliposclerose. Uma situação em que há deposição de uma substância que causa uma hiperceratose, uma cicatrização, uma hiperprodução de colágeno no interior da perna, fazendo com que eu venha a ter complicações, né, visuais. E lá na frente, esse afilamento da pele pode ocasionar o surgimento de úlceras, de feridas. Então, quando eu trato precocemente a doença, eu consigo reverter esse quadro evolutivo, trazendo benefícios extremamente válidos aos nossos pacientes. Outro ponto bem importante que eu sempre alinho com as minhas pacientes é o tratamento completo. Quando eu trato varizes apenas limitado ao que eu estou vendo, eu estou subtratando os meus pacientes. Eu estou fazendo uma maquiagem. É sempre importante para a definição de um tratamento de varizes a construção de um protocolo bem preciso. A realização, por exemplo, de um ultrassom com Doppler nas pernas dos nossos pacientes, que a gente tem que fazer sempre, para que eu consiga visualizar os vasos internos que estão ocasionando esses vasos externos. Se eu trato a raiz, se eu trato o que eu vejo, eu estou cercando a doença por todos os lados. Então, consequentemente, eu vou ter tratamentos muito mais efetivos e duradouros. Outro ponto importante é a manutenção do tratamento. Doutor, eu tratei minha perna, ficou linda, eu fiquei sem sintomas, eu vou abandonar o meu cirurgião vascular, meu angiologista. Não é assim que as coisas devem funcionar. Eu estou começando uma jornada de investimento em saúde vascular. Eu preciso anualmente estar voltando ali no meu cirurgião vascular para estar fazendo esse acompanhamento e mantendo a doença sob controle. Para que eu nunca mais venha a ter pernas cheias de varizes como eu tinha lá no começo, quando eu iniciei o tratamento. E assim eu consiga manter esses resultados. E os resultados eles são mantidos também com mudanças do estilo de vida diariamente. Quando eu faço atividade física diariamente, quando eu controlo meu peso, quando eu faço uma alimentação mais equilibrada, quando eu fico longe do cigarro, quando eu diminuo a exposição a anticoncepcionais, quando eu tenho hábitos de vida saudáveis, o uso da meia no meu trabalho, por exemplo, é uma estratégia extremamente válida e importante. Então eu consigo manter, perpetuar os resultados que eu obtive numa linha de tratamento e assim garantir pernas mais leves, pernas mais saudáveis, pernas mais bonitas por um tempo muito mais prolongado. Júlia Rodrigues, tem mais perguntas? Com você. Não é consulta, viu? Doutor, queria que você associasse um pouco a saúde vascular com a diabetes e como a gente trata isso. Perfeito, Júlia. O diabetes é uma das principais doenças crônicas hoje no mundo. Estima-se que
pelo menos 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de diabetes. E esses dados, eles são assustadores hoje, serão mais assustadores no futuro, porque existe uma perspectiva para que em 2045 haja um aumento de 51% do número de pacientes diabéticos no mundo, chegando a uma população de quase 800 milhões de pessoas sofrendo de diabetes. Então, o diabetes é uma doença multissistêmica, uma doença extremamente perigosa. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes, porque na maioria das vezes as complicações são silenciosas. Então, é isso que traz um certo temor, né, entre nós médicos especialistas quando a gente fala de diabetes. E trazendo para a nossa especialidade, uma das complicações mais temidas nos nossos pacientes é o famoso pé diabético, né? O pé diabético é uma entidade complexa que acomete pacientes, especialmente aqueles que têm uma doença mais prolongada, mais longa, e uma doença mais descompensada, descontrolada, que pode ocasionar uma série de alterações nos nossos pacientes, incluindo aí o risco da amputação, o risco de perda do membro, né? Então, o diabetes está relacionado também ao AVC. O AVC, hoje, é uma das principais causas de morte na nossa população, né? Especialmente na população acima de 50 anos. É a principal causa de incapacitação nessa população. 10% das mortes ocasionadas hoje são decorrentes do AVC. E o diabetes tem a sua implicância no desenvolvimento do risco para o acidente vascular cerebral, né? O acidente vascular cerebral isquêmico, especialmente, né? Que corresponde a 85% de todos os casos de AVC. Quando a gente fala de diabetes, Júlia, a gente fala também de doenças aterosclerose, né? O diabetes, ele é uma doença inflamatória que inflama os meus vasos e que ajuda, juntamente com outras situações, como o descontrole do meu colesterol, com a associação ao cigarro, a formar placas de gordura dentro dos meus vasos. É uma inflamação da parede mais fina, mais interna dos meus vasos. Essa inflamação prolongada, essa deposição de gordura prolongada, pode levar ao entupimento desses vasos, restringindo o fluxo de sangue em alguma localidade do meu corpo. Se esse fluxo for restringido ali no meu pé, eu vou ter riscos de amputação, porque eu vou ter uma menor perfusão, uma menor chegada de nutrientes e oxigênio ali no meu pé. Se esse fluxo é diminuído ali para o meu cérebro, na artéria carótida, que é um vaso extremamente importante de irrigação do meu cérebro, eu vou ter risco aumentado para o acidente vascular isquêmico, para o AVC. Isquêmico, certo? Então, é importante a gente tocar nesse assunto, porque o diabetes é um problema de saúde pública. Então, quando a gente controla a doença, quando a gente mantém os nossos níveis glicêmicos controlados, na sua maior parte de tempo, aí um objetivo de uma melhora da minha hemoglobina glicada, dos meus níveis glicêmicos diários, eu consigo diminuir em grande parte as complicações vasculares relacionadas ao diabetes, né, que são várias. Eu citei duas, mas existem outras complicações, as complicações renais, as complicações oftálmicas, né, a retinopatia diabética, né, o aumento do risco de doença coronariana também. Então a gente sabe que o diabetes é uma doença sistêmica, agressiva e silenciosa na maioria das vezes, que pode trazer riscos extremamente graves aos nossos pacientes. Doutor Charles, a gente está no mês de agosto e eu conversava em off aqui com o senhor sobre o agosto azul-vermelho. Fale um pouquinho da importância do mês de agosto para a saúde vascular. Perfeito. O agosto azul-vermelho, a gente está no segundo ano do agosto azul-vermelho, né, que é uma campanha extremamente estratégica, encabeçada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, em apoio com as suas regionais, que busca basicamente trazer à população informações práticas, informações precisas acerca do cuidado da saúde vascular, né? É importantíssimo a gente trabalhar nessa linha de prevenção, nessa linha de diagnóstico precoce, né? Trazendo à população informações úteis que elas podem usar no seu dia a dia, que as pessoas podem trazer no seu dia a dia, de modo a melhorar a sua saúde vascular. É muito importante a realização, como eu sempre falo para meus pacientes, do famoso check-up vascular, né? É comum a gente fazer check-up para uma série de coisas, mas não é um hábito da nossa população o check-up vascular.
É importante que a gente, periodicamente, a partir de uma certa idade, seja acompanhado com um cirurgião vascular para que a gente possa estar fazendo aí um screen, uma avaliação, um diagnóstico precoce de algumas doenças que a gente pode mudar a sua história natural quando a gente intervém ali de modo estratégico no seu estágio inicial. A realização, por exemplo, do Doppler de carótidas naqueles pacientes diabéticos, naqueles pacientes que têm problema de coração ali precocemente. Então é importante a gente estar sempre até para a prevenção do AVC, né? Trazendo esses benefícios à nossa população de modo precoce, exatamente, através da prevenindo aí o AVC, por exemplo. Atenção, galera da FM Tempo, que é a doutora Juliana Rodrigues, especialista em emagrecimento e qualidade de vida. Eu vou deixar a dica de hoje para você. Se você tem muitas ites, né? Rinite, dermatite, problemas de pele, gastrite, você está precisando fazer uma dieta anti-inflamatória. Cuidar desse intestino, não só do que está chegando da alimentação, mas de como está esse intestino para receber essa alimentação. Então, quais são os alimentos mais inflamatórios? Farinhas brancas, açúcar de mesa, glúten, leite. Então, a gente tem que analisar o caso de cada pessoa para ver se retirando ou diminuindo o consumo desses alimentos, você entra menos em crises e tem mais qualidade de vida. Para me achar, Instagram, dra.julianarodrigues. Lá eu bato papo com vocês mais sobre isso. Um beijo para a galera da FM Tempo, um sábado maravilhoso para todo mundo. E é isso aí. Muito obrigado, então, doutora Juliana Rodrigues, seja sempre bem-vinda. E temos perguntas de ouvintes também, Coronel e Júlia. Vamos lá. Olha, uma pergunta aqui é da Daniela, a primeira pergunta da Daniela Cavalcante. Ela quer saber por que as mulheres sofrem mais com varizes do que os homens, doutor Charles. Olá, Daniela, tudo bem? Ótima pergunta. A doença venosa crônica, as varizes, ela está muito mais presente no sexo feminino, nas mulheres. Estima-se que para cada 2 ou 3 mulheres, apenas um homem possua varizes. Então é uma doença que ela tem um componente genético, mas ela tem uma influência de alguns outros fatores. Um desses fatores é a questão hormonal, né? O estrógeno, ele é um hormônio que, de certo modo, fragiliza os vasos de algumas pacientes, especialmente aquelas pacientes que fazem reposição por vias exógenas, através de anticoncepcional, ali durante a reposição hormonal no período perimenopausa. Então, o estrógeno, ele piora essa questão da dinâmica venosa, favorecendo com que as mulheres venham ter mais varizes do que os homens. Então, a mulher tem mais varizes do que o homem por conta de um componente genético, de um componente hormonal também associado. Entendeu, Júlia? Perfeito. A gente tem outra pergunta aqui, outra participação da Sâmia Militão do Meireles. Ela pergunta: a síndrome das pernas cansadas está ligada ao problema vascular ou circulatório de maneira geral? Perfeito, Sâmia. É o que eu falo de síndrome das pernas inquietas. É bem comum os pacientes chegarem: doutor, eu não consigo colocar as minhas pernas para repouso ali durante o sono. Eu acordo na madrugada sem saber onde colocar as minhas pernas. Lembra que eu falei no início do programa que varizes são veias preguiçosas, veias que não estão bombeando o sangue adequadamente das minhas pernas. Então o sangue chega às minhas pernas por meio das artérias e ele não consegue ser drenado, bombeado na mesma velocidade. Então eu faço um acúmulo ao longo do meu dia inteiro de sangue na minha perna, que fica pesada, que fica fadigada. Isso faz com que eu tenha inquietude, um desconforto muito comum entre as minhas pacientes. Então é interessante, primeiro, a gente diagnosticar esses vasos doentes, se eles forem de fato a causa, tratar essas veias, instituir algumas estratégias bem práticas ali no dia a dia, como o uso da meia no meu trabalho, a elevação das pernas durante alguns momentos do dia, colocar um travesseiro ali durante a minha dormida para eu elevar as minhas pernas, e eu investir na minha saúde venosa para que eu consiga ter mais qualidade de vida. Muito bem, doutor. Tem mais uma participação aqui da Elivanda Coutinho. Ela mora em Palmirim, no interior do Ceará. Olha aí. Ela diz que tem muitas varizes, veias e sente muita dormência e cãibras. E as pernas dela são muito inchadas. Nunca foi para um cirurgião vascular. Pronto, perfeito. É interessante, desculpa. Elivanda. Muito prazer, Elivanda. É interessante no seu caso, inicialmente, que seja feita uma avaliação precisa de
quão avançadas estão suas varizes, através de uma consulta bem detalhada e através também da realização de um ultrassom com Doppler, que é o exame que vai me dizer onde que de fato estão as raízes do seu problema. E a boa notícia que eu tenho para te dar, Elisandra, é que hoje a gente consegue tratar praticamente todos os tipos de varizes sem cirurgia. Tudo feito no consultório, se a necessidade do corte, se a necessidade da internação, se a necessidade da raquianestesia, de modo que a gente não muda a tua rotina, de modo que você não precisa se afastar do seu trabalho, das suas atividades diárias, através de ferramentas práticas, ferramentas seguras e eficazes, que vão desde a terapia líquida, da microespuma, do laser, do endolaser, da radiofrequência, da crioscleroterapia. Hoje a gente consegue, por meio de várias técnicas, tratar de modo resolutivo as suas varizes, sem precisar que você passe pela internação, pelo corte e pelas comorbidades que um procedimento cirúrgico, quando de grande porte, traz aos nossos pacientes. Doutor Charles, já que o senhor está falando principalmente para as mulheres, com relação a procedimentos cirúrgicos e também gestantes, o cuidado com a saúde vascular é fundamental? Excelente, fundamental, coronel. Muito boa a sua colocação, porque a gente sabe que todo procedimento cirúrgico ele tem um risco associado a algumas complicações, incluindo as vasculares. Quanto maior for o porte do procedimento cirúrgico, maior, por exemplo, vai ser a minha chance de ter uma trombose venosa profunda. Daí a importância de uso de uma terapia compressiva, de uma meia, no pós-operatório, de uma cirurgia plástica, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, de uma abdominoplastia, de uma lipoaspiração. As gestantes, elas estão em uma situação de sobrecarga venosa, especialmente ali no final do terceiro trimestre. Então as pernas tendem a ficar mais sobrecarregadas, né? As pernas tendem a ficar mais pesadas, mais inchadas, aumentando também aí o risco de trombose. É importante, durante a gestação, a gente ter um acompanhamento também com o cirurgião vascular, fazer o uso de uma meia, fazer um acompanhamento de perto, instituir medidas diárias que vão melhorar a drenagem do meu sangue das minhas pernas, diminuindo aí riscos de complicação, melhorando a minha qualidade durante todo esse período extremamente importante das nossas pacientes, que é a gestação. Tem um tempinho, Leandro, ou a gente vai de música? Fica à vontade, coronel. A gente a Júlia levantou sobre a parte do diabetes, a gente entendeu um pouco mais sobre as varizes direcionadas ao público feminino. E aí eu pergunto para o senhor, para a população idosa, hoje quais são os principais agravos da saúde vascular, que também são corrigidos com mudanças de hábito, com prevenção? O que é que o senhor pode orientar aquelas pessoas que estão ouvindo a gente agora, que têm mais de 50 anos, o que é que elas devem fazer? Perfeito. Resumidamente, as principais doenças vasculares que acometem esse grupo de populacional acima de 50 anos, primeiramente são as doenças venosas, né? Como a gente já bem debateu ao longo do nosso programa, as varizes, né? É uma doença que está extremamente ligada a complicações mais graves, especialmente nessa faixa etária. O diabetes e as outras doenças também, do tipo a hiperlipidemia, a hipercolesterolemia, né, a dislipidemia, a obesidade, a inércia, a falta de atividade física, o sedentarismo, o tabagismo, são situações que agravam a minha saúde vascular de um modo extremamente preocupante. Então, quando eu assumo hábitos de vida saudáveis, do tipo prática de atividade física diária, controle das minhas comorbidades, do meu diabetes, da minha pressão, do meu colesterol, acompanhamento seriado, acompanhamento de perto ali com os meus especialistas, né? Com consultas, na maioria das vezes, que deveriam ser preventivas. Quando eu faço uso da meia, por exemplo, no meu trabalho, quando eu tenho doença venosa crônica, quando eu tenho varizes, quando eu tenho hábitos alimentares saudáveis, quando eu controlo o meu peso, quando eu conjunto todas essas situações, eu consigo, consequentemente, trazer benefícios vasculares extremamente valiosos para mim. Eu consigo amadurecer com qualidade, prevenindo aí complicações do diabetes, como o pé diabético, que eu já falei, que pode culminar com amputação, complicações de varizes, trombose, o acidente vascular cerebral, né? E é uma série de outras situações graves e potencialmente perigosas para a nossa população. O check-up vascular, a indicação seria um check-up anual?
O ideal é que os pacientes com mais de 50 anos, que tenham doenças crônicas do tipo a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a hipercolesterolemia, a obesidade, que tenham um histórico de tabagismo, que tenham um histórico familiar prévio, além de AVC, de doença coronariana, que façam um acompanhamento anual sim com o cirurgião vascular, né, para estar diagnosticando aí precocemente alguns agravos e estabelecendo medidas de prevenção eficazes. Como é que a gente acha o Dr. Charles? Pronto, coronel. Os ouvintes podem nos encontrar nas nossas principais redes sociais. Meu Instagram é charles.vascular. Nosso site é www.cirurgiavascularfortaleza.com.br. Né, a gente atualmente atende em 2 unidades. Né, eu faço parte do Instituto de Saúde Vascular. Né, aos quais eu gostaria também de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A proposta do nosso instituto é uma proposta que busca sempre trazer prevenção aos nossos pacientes, uma proposta diferenciada, um investimento na saúde. Nosso instituto conta com várias especialidades que passam aí desde angiologista, cirurgião vascular, como também cardiologista, clínica médica, nefrologista, endocrinologista. Então, através das redes sociais, vocês conseguem me localizar. Lá no meu perfil do Instagram vai ter um link para agendamento de consulta, a gente atende convênios, enfim. Então, vai ser um prazer imenso poder receber os ouvintes que estão aqui nos assistindo hoje. E é isso. Tem abraço, Júlia, hoje? Tem abraço. Queria mandar um abraço pra minha mãe e dizer que eu vou levar ela lá Pode esperar, Dr. Charles, pela gente. Julia. Vamos bater ponto lá. A gente atende 2 unidades. Eu atendo em 2 unidades. Nosso instituto tem 3 unidades. Eu atendo na unidade do Meireles, na unidade da Oliveira Paiva. E a gente também conta com a unidade do Papicu, ali no São Mateus. Perfeito. Aproveitar e mandar abraço para o Rôner Menezes, Caí Caetano, a Rosiane Costa, o Tauser Fonteles, meu amigo, Breno Almeida, o Júnior do Gás, meu amigo empresário do ramo do gás, a Ana Barbosa, o Gilson Pantera, o Eduardo Gomes, doutora Juliana Rodrigues. Beijo, doutora. Gabriela Dantas, doutora Jéssica, que também é endocrinologista, que esteve aqui com a gente, está sempre ouvindo. A Yara Tavares, o Júnior Pires, a Adelânia Soares, a Micaele Macedo, o vereador professor Enilson, querido amigo, o coronel Bruno, meu companheiro de corpo de bombeiros, a Aline Miqueias e a minha querida amiga Socorro Bandeira, que está ouvindo a gente lá no Eusébio. Um beijo grande para todos eles. E chegando aqui, Dudu. Não é, Leandro? Dudu Galdino chegou tarde para a consulta hoje, hein? Exatamente. Temos quantos minutos, Leandro? A gente vai ter que acabar, coronel, infelizmente. Tempo finalizado já. Pois, doutor Charles, muito obrigado. Que importante a sua vinda para cá. Como foi agregadora a sua vinda aqui. Porque a gente trabalha com essa visão de envelhecer com qualidade de vida, com saúde. E seus esclarecimentos foram fundamentais, não é isso, Júlia? Perfeito. Fica aí a mensagem, gente. Varizes não são só estéticas. A gente tem que ir atrás do médico para ver o que está causando isso. Questão de saúde, né? Perfeito. Doutor Charles. Eu que agradeço o convite, Coronel, Leandro, Júlia, a oportunidade de estar dividindo com os ouvintes da rádio, né? Essas informações extremamente valiosas que irão, com certeza, de certo modo, trazer alguma mudança ali na vida dessas pessoas, porque o nosso trabalho ele busca isso, né? Se a gente conseguir mudar a vida, um pouco da vida de alguém de modo positivo, a gente já vai estar bastante feliz. Então, quando a gente consegue levar essas informações para um número extraordinário de pessoas que estão nos escutando neste momento, a gente fica mais feliz ainda. Então, eu quero agradecer em nome do Instituto de Saúde Vascular a todos, né? Mandar um grande abraço para os meus pais que estão nos ouvindo, para as nossas pacientes, que eu recrutei ali no meu Instagram. E é isso. Muito obrigado. Conte comigo sempre. Vai voltar, né, Júlia? Perfeito. Com certeza. Vamos Leandro Duarte, uma honra estar com você todo sábado, com Júlia, sempre com um convidado especial. Pena que a gente vai embora, mas sábado que vem estaremos aqui, 9 da manhã.
Prazer enorme estar com vocês, Coronel Sérgio Gomes, Júlia Rodrigues e com o Dr. Charles Oliveira, cirurgião vascular. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Tempo 60 Mais. Bom, programa terminando, voltando no próximo sábado às 9 da manhã aqui na Tempo, sempre por um envelhecimento ativo e saudável. Muito obrigado aí pela companhia, pela audiência de vocês.